Caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Reverendíssimo Diácono Arildo, caro seminarista, amados filhos, ao celebrarmos essa Eucaristia na solenidade de todos os santos e santas de Deus, não estamos simplesmente resolvendo um problema real de não termos dias suficientes no ano para celebrar o grande número de santos presentes na história da igreja. Não. Não estamos simplesmente fazendo a exaltação de pessoas célebres. Não se trata aqui de fazer um elogio aos célebres, por mais que os santos tenham feito por merecer serem elogiados. Mas não é isso que se trata essa solenidade. Ao celebrarmos essa solenidade de todos os santos e santas de Deus, somos convidados, todos nós, a reconhecer que só Deus é santo e que a sua santidade é tão absoluta que ela se difunde de forma diversa e resplandece por caminhos distintos na vida dos seus santos. Isso é uma prova cabal de como a santidade de Deus é um valor absoluto diante de tudo. A sua capacidade de se difundir de forma diversa, sem perder a sua glória, sem perder a sua grandiosidade. Por isso, ao celebrarmos todos os santos e santas de Deus, estamos celebrando o Deus que é sumamente santo e que brilhou na vida daqueles que entenderam que, como filhos de Deus, de fato, tinham que proceder segundo o Pai Santíssimo, que é Deus. Por isso São João nos diz: desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. E se não nos empenharmos numa obra da vida toda para sermos santos, sequer seremos reconhecidos como filhos de Deus. Por mais que o sejamos. Porque se não estamos empenhados pela santidade, não estamos vivendo como filhos de Deus. Nós podemos até ser como somos de fato, mas não vivemos como quem é filho de Deus. É a mesma experiência que um pai e uma mãe faz diante de um filho que o rejeita, que faz tudo ao contrário do que ele ensinou, que se apresenta como seu inimigo, como seu adversário. Para aquele pai e para aquela mãe, ele sempre será um filho. Mas para qualquer um de nós que veja de fora aquela relação, nós nunca conseguiremos olhar para esses dois e dizer: ali há uma relação de pai e filho. Vendo um filho que rejeita o seu pai, a sua mãe, que é indiferente a ele, que o odeia, que o fere deliberadamente. Se nós não soubermos previamente que se trata de pai e filho, nós diremos: ali estão dois inimigos. Ou minimamente uma pessoa que tem um ódio profundo por outra. E assim somos nós, se não estamos empenhados na santidade. Se não entendermos que a condição necessária da filiação divina é estarmos comprometidos com a santidade. Porque feitos à imagem e semelhança de Deus, só seremos semelhantes se partilharmos da sua santidade. Se tomarmos parte na sua santidade, que é comunicada a nós. E só manteremos a imagem se semelhantes a Ele na santidade, não a desfigurarmos pelos nossos pecados. Por isso, meus filhos, não basta dizer e saber que somos filhos de Deus.
se não estamos empenhados com a nossa obra de santidade. E aqui, ninguém diga, mas isso não vale para mim porque eu me esforço para ser bom. Minha gente, ser bom não quer dizer ser santo. Deus não mandou ninguém ser bom. Olha a Escritura de ponta a ponta. Deus não deu ordem a ninguém para ser bom. Deu ordem para ser santo. Para viver em justiça e santidade. De modo que ser bom não basta. Meus filhos, me desculpe dizer, mas gente boa eu tenho para dar e vender em qualquer esquina. Não preciso estar aqui. O mundo está cheio de gente boa, graças a Deus. E, no entanto, apesar de estar cheio de gente boa, continua andando mal das pernas. Continua afundando diante dos nossos olhos. Porque não são os bons que vão mudar o mundo. São os santos. E Deus, que sabe disso, pede a nós não para sermos bons, mas para sermos santos. Porque os bons não darão conta de mudar o mundo. Os santos sim. Os santos mudarão o mundo. Por isso o Papa Bento XVI sempre dizia no seu pontificado: a crise do nosso mundo é e sempre será, em todos os tempos, crise de santos. Falta de pessoas comprometidas com a santidade, porque os santos são os grandes reformadores do mundo. O que foi o nosso mundo depois de um Francisco de Assis? O que foi o nosso mundo depois de um Vicente de Paula, de uma Teresa de Calcutá, de um Padre Pio? Os santos mudam o mundo. E se nós que nos chamamos filhos de Deus, não nos comprometermos com a santidade, não viveremos como filhos de Deus. Porque a marca dos filhos de Deus é estarem empenhados com a santidade. E o que é isso? Fazer um caminho extraordinário? Não. De modo algum. Mas acolher no caminho da sua vida, no seu caminho, o jeito de Deus. Ter a coragem de viver a sua vida com o seu caminho, não do seu jeito, mas do jeito de Deus. Não conforme a sua cabeça, o que você pensa, o que você acha, mas conforme o Evangelho. Ninguém precisa mudar o caminho para ser santo, mas precisa mudar a forma que caminha nesse caminho. E é isso que a solenidade de hoje nos mostra. Que a santidade que Deus nos convida resplandece em tantos e tantos caminhos. Olhamos para uma Santa Teresinha do Menino Jesus e vemos a santidade na vida religiosa. Olhamos para um São João Bosco e vemos a santidade no trabalho pela educação dos jovens. Em meio ao cuidado dos doentes, na vida de um São Camilo de Leles. Em meio à caridade com os irmãos, na vida de um Francisco de Assis, da Rainha Santa Isabel, de Inhaxica, aqui próxima de nós. Na juventude, na vida da Beata Chiara Lute. Na infância, na vida dos pastorinhos de Francisco e Jacinta. Na vida da Beata Mártire Benigna, aqui no Crato, na região nordeste do nosso país. Na vida de Maria Goretti. Na adolescência, na vida de São Domingos Sávio, de São Tarcísio, de São José Santos Terrio. Na velhice, na vida de Santo Antão. Na viuvez consagrada, nas vidas de Paula,
e também na virgindade por Eustáquia, companheiras de São Jerônimo, amigas de missão. No exercer da sua profissão como Santa Zita, padroeira das domésticas, o que fez Santa Zita de extraordinário? Nada. Era um excelente doméstica e uma boa cristã. E cuidava de, enquanto fazia bem o seu serviço, dar testemunho do Evangelho pela vida. No exercício da ciência, como São Giuseppe Moscati, um grande médico e um grande santo, que deixou obras de misericórdia grandiosas, mas também contribuições frutuosas ao seu campo da medicina, muito colaborou na pesquisa, por exemplo, da penicilina. Um santo. E por aí vai. No sacerdócio, como São João Maria Vianney, e tantos exemplos. De modo que fica claro que não se trata aqui de deixar o meu caminho para ser santo, mas ter a coragem de santificar o caminho que eu estou trilhando. Ter a coragem de se abrir à graça de Deus para tornar santo o caminho que eu já estou fazendo. E ali permitir que a glória de Deus possa ser de novo manifesta. Ali permitir que a glória de Deus brilhe no meio do mundo e assim dissipe as trevas que nos cercam. Mas para isso, eu que sou filho de Deus, preciso me entender chamado à santidade. Preciso me comprometer com esse chamado. Porque senão eu não vou conseguir nem ser filho de Deus, viver como filho, nem tampouco mudar o mundo que me rodeia. Porque se eu não me comprometo com a santidade, eu não começo a mudança do mundo por dentro do mundo que eu trago dentro de mim, para poder mudar o mundo que me cerca. E a solenidade de hoje é para todos nós como igreja esse grande despertar. Para lembrar-nos, não basta ser bons, temos que ser santos. Como dizia Monsenhor Jonas Abibli, ou santos ou nada. E essa é a verdade do cristão. Qualquer outra coisa é ter parado no meio do caminho. Qualquer outra escolha é ter falhado na vocação de filhos de Deus. A isso somos chamados. E para isso devemos empenhar a nossa vida. E se nos comprometemos de fato com isso, gostaria de deixar 4 critérios de discernimento para nos ajudar com o compromisso pela santidade. Primeiro, é preciso entender que a santidade é um processo pessoal. Mas ninguém entenda aqui pessoal como algo intimista, individualista. Pessoal, porque tem que englobar a pessoa por inteiro. A santidade se entende como o trabalho da vida toda da pessoa. Do meu modo de dormir ao de acordar, da minha forma de pensar a falar, da minha forma de agir a sentir, do modo que eu trabalho, do modo que eu convivo com a minha família, com os meus amigos, que eu me divirto. Tudo que toca a minha vida tem que ser colocado nesse processo de santificação. E se alguma coisa está fora, se na minha vida tem uma reserva de algum espaço que não está colocado nisso, eu ainda não estou me empenhando pela santidade. Eu ainda não entendi que eu sou chamado a ela. E se você olhar e disser, padre, mas tal parte da minha vida é meia turva. Se ela não pode ser clareada pela luz da graça, é sinal que já passou da hora dela ser tirada da sua vida.
Já passou da hora dela não fazer parte da sua vida. Dessa parte ser cortada do seu caminho. A vida toda, a pessoa toda tem que estar nesse processo. Com tudo. Porque era assim com Cristo. Tudo em Jesus salvava. Jesus dormir entre nós era salvador. Jesus andar entre nós era salvador. Todos os gestos, todo o ser do Cristo era salvação. Todo o nosso ser tem que passar por esse processo de santificação. Esse processo de cristificação. De entrar na dinâmica do Cristo. O segundo critério é que a santidade é um processo gradual. Meus filhos, é falso o desejo de santidade que quer ser vivido de forma imediata, de forma instantânea. É falso. Todos os santos desejavam a santidade, mas igualmente sabiam, isso é um processo. Um processo diário. Da mesma forma que eu preciso me converter todo dia um pouco mais, eu preciso me santificar todo dia um pouco mais. Não é um processo imediato, nem tampouco é um processo que tem prazo. Daqui a 10 anos eu estou santo, fazendo assim. Isso não existe. Os santos sabiam e nós temos que aprender. Nós só estamos prontos nesse processo quando a gente morre. Que aí acabou. Você está vivo? Então o processo continua. Porque se você estivesse pronto, Deus Nosso Senhor já tinha feito assim, opa, vem. Vem para não ter chance de estragar o que já fez. Vamos. Está vivo, processo continua. Para a vida toda e com a vida toda. E se não for com essa disposição, ainda não fizemos da santidade uma causa nossa. Não fizemos. É um processo gradual para toda a vida, que não tem fim, enquanto tiver vida. O terceiro critério é que a santidade é sempre um processo eclesial, de comunhão. Tem que ser vivido na igreja e com a igreja. Por quê? Porque nem eu, nem nenhum de vocês que aqui está é bom juiz em causa própria. Quando a causa é sobre nós, todos nós julgamos de forma injusta. Quando a causa é nossa, nenhum de nós serve para julgar com justiça. E por isso precisa da igreja. Porque ela sim pode julgar com justiça e nos dizer se no meu processo eu estou unido àquele que é a cabeça, o Cristo, de qual brota toda a santidade, ou se o meu desvio me fez me separar da cabeça. A igreja pode me dizer isso. Portanto, é falso a busca da santidade que é vivido naquele discurso individualista. Sou eu e Deus, eu não preciso ir para a igreja porque Deus fala no meu coração. O demônio também fala, e fala coisa boa, faz coisa boa. A diferença é que no final da vida ele vai te cobrar a fatura. É falso o processo de santidade que quer ser vivido de forma isolada. É falso. Padre, mas Deus fala tanta coisa boa. Você vai à missa? Você tem vida sacramental? Não, mas eu não preciso. Deus faz tanto, Deus fala tanto. E tudo isso que Deus faz de bom não te dá desejo de voltar à igreja, de voltar à comunhão? Não dá não, mas Ele continua fazendo. Desconfie. Desconfie. Porque ou Nosso Senhor perdeu um parafuso e mudou de ideia, coisa que eu acho que não aconteceu, ou então pode não ser Ele que está fazendo tanta coisa boa. Porque que Nosso Senhor faz o bem na nossa vida sempre, isso é verdade. Mas todo o bem que Ele nos faz é para nos unir mais a Ele.
Agora, se o bem que eu estou recebendo está me afastando de Deus ao invés de me unir, é estranho. É muito estranho. Não está na lógica de Deus. A igreja como esse critério de discernimento. Mas não só a igreja nessa terra, também a igreja celeste, na multidão de testemunhas que nos acompanham, para olhando para os santos, aprendermos os exemplos e os conselhos que precisamos para caminhar no meio desse vale de lágrimas e chegarmos também nós a Jerusalém celeste. Eles podem nos dar exemplos e bons conselhos, porque já fizeram esse caminho. Por isso o processo de santidade verdadeiro é acompanhado pela amizade dos santos. E cada um de nós deveria ter a capacidade de, quando perguntados quais são os nossos santos de devoção, de imediato responder. Mas atenção, a devoção é falsa se não for pelo motivo correto. A devoção é falsa se ela é uma coisa interesseira. Ah, eu sou devoto de São Judas Tadeu porque eu tenho um monte de causa impossível na minha vida, né? E ele é o santo das causas impossíveis. Eu sou devoto de Santa Rita porque eu tenho um monte de coisa urgente, minha vida é toda urgente. E ela é a santa das causas urgentes, né? Eu sou devotíssimo de Santa de Virgens, que ela é dos endividados, e eu vivo cheio de dívida. Eu não quero parar de gastar. Eu quero usar o meu dinheiro mal do jeito que eu estou usando, com um bando de bobagem, mas eu não quero dívida. Então eu sou devoto de Santa de Virgens, que ela vai resolver as minhas dívidas e eu vou poder continuar gastando com as bobagens que eu estou gastando. Sem problema. Né? E por aí vai. Não essa devoção interesseira, não essa amizade interesseira, mas porque eu olho para os santos e eu vejo neles, na vida deles e na intercessão deles, ajuda e conselhos que eu preciso para as situações da minha vida. E eu sei que aqueles conselhos, pelo exemplo da vida deles, são acertados, ao contrário de outros que eu vou buscar nos pseudos amigos. Nos pseudos amigos que sempre estão concordando comigo. E para falar sobre isso, cuidado. Desconfie do amigo que não te diz algumas vezes que você está errado. Porque provavelmente ele não é tão seu amigo assim. Um amigo de verdade, de quando em quando, enfia o dedo na nossa cara para dizer, eu te amo, mas você está errado. Se os seus amigos geralmente nunca fizeram isso, desconfie um pouco das amizades que você anda selecionando. Então, os santos nos servem como esses amigos que nos dão os conselhos adequados. Ao invés desses pseudos amigos, ou de tantos e tantos programas e folhetins de bobagem que a gente vai ver para tentar encontrar solução para a nossa vida, é encontro disso, é casos de família que de família não tem nada, é não sei mais o que, é cada programa que é uma baixaria atrás da outra, e eu olho isso para espelhar a minha vida. E aí depois me pergunto por que a minha vida está uma bagunça. Não. Mas a amizade com os santos, sim. A devoção verdadeira, sim. Olhar para os santos que eu tenho devoção e ver o que eles me ensinam. Eu olho para os que eu tenho devoção e sei. Santa Miriam me ensina a lidar com o meu nada, com a minha pequenez. São Felipe Neri me ensina que a coragem verdadeira não é ficar me fazendo de forte, mas diante daquilo que vai me fazer mal e eu não vou dar conta, fugir. São João Maria Vianney me ensina que um bom padre não é aquele que fica falando muito ou fazendo muito, mas aquele que reza muito, porque a minha oração vai alcançar aqueles que a minha palavra e a minha ação nunca vão alcançar. São José me ensina que não tem problema eu não ser nem começo nem fim,
de uma obra que está acontecendo. Eu posso ser simplesmente o meio, o colaborador, e com isso me realizar, e com isso ser feliz. E por aí vai. Tantos outros exemplos e conselhos. E também intercessão e oração. Viver a santidade em comunhão eclesial com a igreja da terra e com a igreja do céu. E o último ponto, saber que a santidade é uma obra da graça e da glória de Deus. A santidade não é um prêmio de bonzinhos que foram esforçados ao longo da vida. A santidade é uma obra que tem Deus por autor e consumador, e da qual eu sou um mero colaborador e instrumento no qual essa obra é feita e realizada. Esse é o ponto. E se eu não entender esse último ponto, posso viver muito bem os outros três, mas vou dar com a cara na parede. Porque não vai ser o meu esforço que vai me fazer santo, mas é a graça e a glória de Deus que o farão. Não vai ser para me promover que eu vou chegar à santidade, mas para que a luz de Deus brilhe na minha vida e expulse as trevas que me rodeiam, que Deus me fará santo. E se eu não entender isso, eu estou malfadado a dar com a minha cara na parede diante do processo da minha santificação. Amados filhos, deixemos que a multidão dos santos que nos acompanham sejam para nós hoje o alimento e o ânimo para seguirmos também o caminho. Deixemos que os seus exemplos e a sua intercessão comova o nosso coração, para que eu e você, como filhos de Deus, também nos reconheçamos chamados à santidade e possamos permitir que a luz esplendorosa do Cristo brilhe nas nossas vidas e, a começar por nós, expulse as trevas que querem consumir o mundo. Queira Deus que a santidade não seja um discurso, nem um sonho vazio, mas o desejo e a verdade da vida de cada um de nós, filhos e filhas de Deus, que é um Pai Santíssimo. Caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos.